Como emagrecer enquanto o inverno está rolando. A gente vem de um feriado de quinta a domingo, de 4 dias, emendamos o Dia dos Namorados, 12 de junho, ontem, e somado a isso, caiu a temperatura. Nós não tínhamos sentido esse friozinho ainda neste inverno, né? Outono, inverno. Então a gente está vindo de um somatório desafiante de situações que, para quem cuida peso e alimentação, pode representar ameaça, né? O feriado, o Dia dos Namorados e a temperatura que foi a 5 graus em Porto Alegre nessa manhã. Então, o que a gente pode pensar a respeito da possibilidade de continuar nos cuidando? Eu, ao longo do dia, fiquei pensando na minha história, que fui muito sanfona na infância, adolescência e início da vida adulta, e sanfonava especialmente no período de inverno. Comecei a me dar conta muito cedo de que de maio a setembro eu estava com 10 quilos a mais. Isso durante toda a adolescência e início da vida adulta. Eu me curei quando comecei a trabalhar com obesidade, posso dizer, porque aprendi um jeito de administrar isso. Se formos avaliar, a gente vai entender que o frio até estimula um metabolismo mais acelerado para manter a temperatura do corpo aquecida e a gente não adoecer, certo? Então, a princípio, nós até emagrecemos mais no inverno. O problema decorre de quando nós passamos a buscar alimentos mais calóricos para se aquecer. Então, quando eu tive essa experiência de me dar conta que a academia me aquecia e daí eu conseguia chegar em casa mais tranquila para fazer as escolhas, eu comecei a me dar conta de várias situações. Por exemplo, uma sala e uma cozinha aquecidas, um sapato adequado com solado grosso, roupas de algodão por baixo para realmente nos aquecer, chazinho, caldos quentes, sopas de legumes. Ontem mesmo, no Dia dos Namorados, o meu menu foi uma sopa de vegetais, seguida de uma sopa de capelete com franguinho e agnolini, né, que são as massinhas, que estava deliciosa. E por que a sopa de vegetal antes, Flávia? Porque ela nos aquece e faz com que a gente tenha controle na refeição principal, que no caso seria a sopa de capelete, e que me levaria a comer, como uma boa italiana, um prato inteiro, 2, 3, uma panelada de sopinha gostosa. Quando a gente toma uma sopinha de legumes de entrada, a gente já se aquece, e eu costumo botar chimichurri, pimentas, orégano, gengibre, eu vou colocando, virando bruxa, né, no caldeirão, e essa sopa de legumes, de vegetais, ela fica muito saborosa. Ela não tem a batata, ela não tem a mandioca, milho, arroz, porque ela é uma sopa com a proposta de ser uma entrada de uma refeição principal. Então, ela é praticamente isenta de calorias, que também nos ajuda. Mas então vamos pensar. Hoje, na hora do almoço, que estava um ventinho gelado e frio, eu fui caminhando para a clínica, atender na clínica, que é uns 20 minutos da minha casa, o presencial. E parei para almoçar no restaurante Aquilo, que eu gosto muito. Eu, quando me dou conta de que se eu estou sentindo frio, eu tendo a querer alimentos mais carregados, mais pesados, calientes. Então, hoje, ao entrar nesse restaurante e me servir de tudo e metade do meu prato eram vegetais crus e não cozidos, a gente fica pensando, quando o nosso ambiente de refeição é aquecido, ele está climatizado, a gente vai ter vontade de comer saladas e frutas, é ou não é? Se eu cheguei há pouco da rua e estava a milhão fazendo 1000 coisas, eu cheguei e comi 2 caquis à temperatura ambiente. A Luciana está contribuindo. Esporte é um grande aliado, sempre além da alimentação, sem dúvida, porque hoje mesmo no friozinho da manhã, quando eu fui fazer a minha musculação, eu cheguei aquecida em casa para tomar meu banho, trocar de roupa e seguir o dia. Na hora que eu entrei no restaurante do almoço,
Eu estava ainda aquecida pelo metabolismo, pela atividade física feita pela manhã, e entrei num ambiente climatizado. Então a primeira coisa é tirar casaco, tirar a manta. Aliás, posso tirar minha manta agora também, o meu lenço, porque eu cheguei em casa há pouco e o que eu fiz? Liguei o ar-condicionado. Quando eu fui me dando conta que eu preciso estar com um ambiente quentinho para ter mais entusiasmo naquilo que eu compro, eu passei a ficar atenta a isso. Não quero comer de pé numa cozinha de pedras, folhas duras de frio da geladeira, ninguém vai conseguir comer. Mas se o ambiente está quente, se a gente, por exemplo, toma um consomê, uma sopinha de legumes de entrada, isso já nos deixa aquecidos e em condições de comer uma refeição completa, seja um lanche com saladas cruas ou uma refeição de comidas mesmo, né? Então, um peixinho, um arroz integral, um purê, uma mandioquinha e mais os vegetais. Então, acho que a primeira dica de hoje é que a gente observe a sua sensação de frio para que ela seja diferenciada de fome. Porque às vezes é fome, às vezes é frio, às vezes é sede e às vezes é vontade de comer. Então, a gente vai procurar identificar sensações para não responder a todas elas com comida. Então, à medida que o ambiente está quente, se o meu banho é um banho legal, de uma ducha quentinha, se eu seco meu cabelo no secador, na saideira, tudo isso vai favorecer com que eu esteja com o meu corpo aquecido. Vou levar em consideração também que o inverno propicia um aumento metabólico para manter o nosso corpo aquecido. O inverno nos favorece nesse sentido. Então, primeira coisa, entender que o inverno é nosso amigo e não inimigo. Que temos que estar aquecidos, como a Líbera está reforçando. Daí a Miriam está perguntando, como é melhor se hidratar no frio? Pois é, às vezes a primeira coisa, quando a gente está com frio, a primeira coisa que a gente faz é cortar a água. Aquela água que a gente tem uma recomendação diária de em torno de 2 litros dia, que a gente vai conquistando ao longo do verão, e o nosso verão foi longo. O que acontece já nesses primeiros dias de frio? A gente para de beber água, gente. Se eu não vou conseguir beber água gelada, porque vai me deixar toda com calafrios, quer dizer, hoje que eu tô aquecidinha aqui na minha sala, eu beberia um copo d'água enquanto conversando aqui com vocês tranquilamente. Ou um suco de limão com aquele limão bergamota que tá bem na safra e ele é rico em vitamina C para essa época, né? Começou com... A Luciana tá contando para vocês que começou com 15 anos. Hoje os meus filhos são super saudáveis e tu vai me mandar fotografia dessa família. Eu não conheci. Por favor, fica me devendo essa. Então, a gente pode beber água desse jeito, a gente pode tomar diariamente uma dosezinha de suco de limão siciliano, de limão bergamota, de limão Tahiti, porque a gente precisa de vitamina C no inverno para aumentar nossa imunidade, para ter uma vitamina C em abundância. Podemos pegar um solzinho na pele para ter a vitamina D, que também vai melhorar a nossa imunidade. E a ingestão da água, uma outra dica, Miriam, seria usar, além da água em temperatura ambiente, chás, infusões. Eu tenho um pezinho é uma cidreira, não sei muito bem o que é aquilo ali que a minha vizinha plantou no pátio do edifício. E ontem eu peguei um galho daquilo, esquentei uma água e coloquei e fiz um chazinho daquilo. Chá de folhinhas. Hoje, quando dei uma visitada rápida nos meus pais, a minha mãe estava se queixando de muito frio, mas na hora eu peguei um chazinho de pacotinho que ela tinha, um Lipton que ela trouxe do Uruguai, e parti uma bergamota que estava ali quase torta, coitadinha, murcha, porque ninguém estava comendo. Espremi bergamota no nosso chá para nós três e tomamos. Depois perguntei, mãe, tá aquecida agora? Agora tô. Então, os chás de frutas, por que os de frutas? Porque o chá que tenha cafeína, o chá preto, o chá verde, eles não são indicados no turno mais pro final do dia, porque senão a gente vai ficar com cafeína no cérebro, a gente vai desmaiar de sono, mas o cérebro continua a milhão. Então, o ideal é que a gente faça
as cafeínas pela parte da manhã, até início da tarde, no máximo, um cafezinho, mas que a gente possa, então, usufruir de chazinhos para nos esquentar, preferencialmente de flores e frutas, que são mais adequados. Então, se a gente coloca maçã fresca em fatias, numa aguinha que está fervendo ali, com cravo, canela, gengibre, colocamos rodelas de laranja ou de limão e colocamos isso tudo para ferver, fica um chá delicioso. Além de perfumar a casa, hibiscos, e daí a gente vai colocando todos os ingredientes nesse caldeirão. A gente pode se esquentar no inverno com líquidos quentes. A gente se esquenta com atividade física, com ambiente, com calefação, com roupas adequadas. Como disse um cliente meu há uns anos atrás, Flávia, não existe frio para quem se veste adequadamente. Então, roupas quentes nos deixam aquecidos. Seja a meia, e hoje em dia muitas roupas térmicas, né? Essas basiquinhas térmicas para colocar no corpo. A manta que eu passei hoje usando nas minhas caminhadas e voltas na rua, um lenço no pescoço nos salva nesses períodos de tantas gripes que a gente está acompanhando por aí. E as pessoas vão adoecendo mesmo, porque não se dão conta que precisam estar aquecidas. Sentiu frio, atenção, porque ali a gente tende a adoecer. Então a ideia é não, eu até vou me pelando, mas depois que eu já tô aquecida, ok? O sono, né? Respeitar o horário de ir para a cama talvez mais cedo no inverno, considerando que a gente tem menos luz. E daí, chegando nas refeições do jantar, a minha dica tem sido sempre a introdução nas noites frias de sopa de vegetais, temperos e água. Essa sopa pode ser de um tipo só, como uma sopa de moranga, com cebola, alho, tomate, ela vai ficar deliciosa. E depois que está tudo cozidinho nessa panela, a gente coloca ervas finas, temperos variados, cúrcuma, o próprio chimichurri, que eu já falei aqui hoje, gengibre na sopa de moranga fica uma delícia. E, na verdade, tudo na minha geladeira e fruteira vira sopa, gente. No sábado fiz uma compra grande de hortifruti orgânico e quando no domingo eu me dei conta que a semana ia ser apertada e que eu não ia ter tempo de ficar fazendo refogados e saladinhas diferentes, o que eu fiz? No domingo, em casa, na chuvinha, eu preparei um sopão onde o brócolis foi todinho inteiro picado, inclusive o talo. A beterraba orgânica que eu comprei, por ser orgânica, o que eu fiz? Aproveitei as folhas da beterraba e coloquei dentro. Há poucos dias uma cliente me escreveu: Flávia, eu quero fazer uma sopa verde, eu posso usar os talos? Deve, porque concentra ali as vitaminas e minerais. E à medida que a gente vai tendo essa oferta em casa, a família se acostuma e a gente ganha adesão. Então, tudo que tiver por estragar, eu comecei, gente, a botar berinjela dentro da minha sopa picadinha. A berinjela, ela é super ótima para o colesterol, né? E tem gente que não gosta de berinjela, porque acha forte. Se a gente pica e coloca numa sopa, ela some, ela deixa a cremosidade de um creme, por exemplo. Assim como o chuchu. Ah, não gosto de comer chuchu, é completamente sem graça. Compra o chuchu e coloca ele no teu sopão para te ver o tom que ele vai dar. Assim como cenoura, que eu uso também na sopinha. E daí faço às vezes sopa toda cor de laranja, às vezes toda misturada, como foi essa de domingo, que vai terminar hoje. E muitas vezes, quando eu preparo essa sopa numa panela grande, eu deixo ela para ser consumida no dia e no máximo 2 dias seguintes. E o restante, já assim que ela esfria, vai para o freezer em porções menores. E com isso eu tenho um estoque de sopinhas feitas por mim, de diferentes sabores. A gente pode botar beterraba, a gente pode colocar alho poró, salsão, nossa, repolho, brócolis, uma sopinha de brócolis com moranga fica muda tudo. Espinafre com moranga é outra sopa. Couve-flor, cebola, nabo é uma sopinha branca que também fica diferente, com palmito. Nossa, com a diversidade, com a abundância de vegetais que nós temos à nossa disposição, nós temos que simplesmente abastecer a casa pensando que vai rolar sopinha essa semana. Cada vez que prepara um sopão,
guarda esse estoque. E a gente vai tendo sempre. E daí o inverno fica mais tranquilo. Eu vi que a previsão, pelo menos para Porto Alegre, são dias agora até sábado, chuva. Ou seja, nós vamos ter umidade. A umidade, mais uma vez, vai exigir que a gente esteja aquecido. Porque daí não dá vontade nem de sair para a rua, né? Mas a academia nessa hora nos resolve. Ou não tenho condições de ir na academia, bota som na caixa e te aquece em casa, dançando com o filharedo. Fiquei pensando que uma outra estratégia que eu uso seguido é fazer coisas no forno nessa época. Eu fujo do forno no verão, porque daí vou ficar doida de calor dentro de casa, mas no inverno é uma bela estratégia. Então vou fazer legumes assados no forno com ervas finas, vou colocar cúrcuma, vou colocar páprica picante, um fiozinho de azeite de oliva, alho inteiro, a cabecinha de alho inteiro no forno. E essa fornada de legumes a gente come quentinha, aquece quando precisa novamente, o que sobrar, ou come até frio depois. Um pastelão recheado com bastante legumes. Tenho dito para as pessoas usarem air fryer para fazer aquilo que demandar a necessidade de crocância. Para que imersão em fritura se a gente pode usar um forno que vai dar aquela mesma textura? O forno aquece o ambiente já, exatamente, Líbera. Ensopados de peixe, de frango, eventualmente carnes, menos carnes do que peixes e frango. A gente também pode fazer um ensopadão que tenha bastante vegetais. Eu adoro pimentas, né? Consumo pimentas de tudo quanto é jeito. E acho que ela dá um tom na refeição. Então isso também pode favorecer o aquecimento metabólico. A pimenta, a canela em pó, o gengibre são especiarias termogênicas, porque fazem o nosso corpo acelerar e esquentar. Então eu posso colocar o gengibre num chá, eu posso fazer um cafezinho depois do almoço e colocar uma canelinha em pó. Eu posso fazer uma maçã ou banana no micro-ondas com canela em pó, que vai dar o aroma doce e vai ter uma fruta quentinha para aquelas pessoas que não querem comer fruta porque está muito frio. Embora eu ache que a bergamota no sol combina muito conosco aqui no sul. Lembro que tem uma sobremesa para aqueles momentos chiques, né? Que se chama mamão com cassi. É um creme de papaya que se coloca um licorzinho de cassi. Claro que eu não vou recomendar o cassi aqui para nós que estamos cuidando o peso e a saúde, né? Porque é álcool e é calórico pra caramba. Mas eu posso pegar um mamão, bater com um iogurte e isso se tornar o meu creme de mamão. E daí faço uma melequinha qualquer, até feita com frutas. Me lembrei, a Nara tá entrando agora, a Nara faz uma geleia de frutas vermelhas que deve ficar incrível, e isso ela poderia colocar num mamãozinho, um creme de mamão. Eu acho que eu gostei dessa ideia que eu acabei de inventar. A Lu tá dizendo, é sobre aprender a ser feliz, porque nada pode ser melhor do que ter controle do que se come. Que lindo isso! Luciana, o que foi a tua mudança? Tu lembra quantos quilos tu emagreceu naquela ocasião com 15, 16 anos, 18? Tu era bem guria. 25 quilos Luciana emagreceu. Na época, tinha quase 20. Então tu começou com 18 anos, baixou 25 quilos. Hoje tá com 43. 15 quando meu pai faleceu. Ali provavelmente veio o aumento de peso. Traumas, né? Natural da gente entender. Tua mãe te trouxe e a gente começou a trabalhar nisso e tu aderiu, sempre foi muito faceira, colaboradora, querendo aprender. E esse aprendizado que fica pra gente é show de bola. Isso não tem preço, né? É uma alegria saber que as pessoas que aprendem através da educação alimentar, que aprendem o comer adequado e a malandragem de comer tudo que a gente gosta de um jeito que não seja danoso, esse aprendizado vai ficar para sempre.
A Lu dizendo, né, acredito nesse caminho. Exato, tu aprendeu muito na base, não precisou passar por dietas radicais, limitantes, restritivas e torturantes, né? Foi aprender o que era legal comer e isso ficou para a vida toda. E estendeu para os teus filhos, né, para tua família. Um espetáculo. Então, realmente, essa semana, 4, 5 pessoas já retornaram de tempos atrás. E o que é interessante? O aprendizado ficou de alguma forma. O que se aprende permanece, gruda na gente. Então, nós não temos que ficar preocupados com o peso que está baixando, o número que baixa na balança. Temos que se preocupar em o que eu estou aprendendo, o que está diferente. Não tomava água, passei a tomar mais. Não comia saladas no inverno. Vamos ver um jeito de comer essa salada, iniciando por uma sopinha de legumes com pimentas, a salada acompanhando o principal ou o sanduíche, e com eu aquecida eu vou conseguir comer inclusive uma fruta hoje à noite. Ah, mas a fruta não vai descer. Coloca no micro, bota um pouquinho de canelinha ali que vai dar o termogênico e vai dar o tom. E de noite, quem sabe, como os orientais, uma caneca bem legal de chá para ficar bebericando depois do jantar como um digestivo. Tudo isso são líquidos quentes e frios, porque a água não pode ser deixada de lado. E usar a água, a necessidade da ingestão hídrica da água mesmo, pessoal, deixar para usá-la quando a gente está aquecido no nosso trabalho, quando nós estamos saindo da academia, vou aproveitar que eu estou com calor, que eu estou suada e vou tomar um copão, uma garrafinha de água. Vou aproveitar quando eu comi na hora do almoço logo em seguida do almoço e daí tá apetecendo uma água porque eu estou aquecida. Então, não descuidar da água, não descuidar de líquidos quentes, preparações que nos aqueçam pelos temperos, pela qualidade, pela forma de preparo. E não misturar fome, sede, frio. A sensação de frio é percebida por nós como fome. Por que as pessoas no inverno começam a tomar quentão, vinho, começam a preferir o mocotó, a feijoada? Agora começam os eventos de inverno e no final de semana as pessoas vão se encontrar para comer e comer coisas pesadas. Na minha casa, os eventos, as confraternizações começam com um caldinho. Nos próprios congressos que a gente vai de endócrino, de obesidade, a gente é servido com uns potinhos de sopinha de feijão, caldinho de feijão, caldinho de moranga. Nossa, aquilo ali... Olha, acabei de fazer uma sopa de moranga e coloquei páprica. Exato, páprica, gengibre, pimentinhas. Vai deixar essa sopa saborosa, levíssima e aquecedora. Então, a gente precisa diferenciar frio de fome. E façam essa experiência essa semana. Procurem manter o ambiente aquecido, as roupas adequadas, observem qual é o momento que está dando vontade de comer mais, se vocês não estão mal agasalhados e sentindo frio. Então, não se permitam sentir frio. Essa é a ideia. Eu tô com frio, então vou fazer um chazinho. E isso vai me aquecer. Ou então vou ligar o ar. Ou então vou dar uma caminhada. Uma caminhada naquele friozão danado que a gente protege a cabeça e principalmente o pescoço, a gente volta suando, pronta para tomar um banhão e tudo certo. Essas são dicas que mostram como que a gente pode continuar emagrecendo no inverno. O inverno não precisa ser aquele momento que a gente, ao colocar roupas mais pesadas para se aquecer, esquece de se olhar no espelho, esquece do corpo e daquilo que a gente preza. Então, às vezes a gente se esconde no inverno. Diferente de quem mora na beira de uma praia, que passa expondo o seu corpo o ano todo, nós aqui temos esse risco, pessoal, de se empanturrar de roupinhas e roupões e coletinhos e agasalhos e calças, às vezes 2 calças e meia de nylon e meia de lã, sei lá eu mais o que. E esse efeito repolho muitas vezes faz com que a gente se esconda e não entre em contato com o nosso corpo e com o corpo que a gente quer ter. Então não percam essa noção do corpo, de poder se olhar, de ver de qual é o seu objetivo, para não desistir de si, né?
deixar para depois. Então vou começar a me cuidar lá quando o inverno passar. Então já que é frio, já que é inverno, já que eu tô escondida nas roupas, acabo se cuidando só depois. Exatamente, Libra, os projetos verão, né? Então, assim, lá pelas tantas dá o desatino em setembro, uma demanda de procura, porque eu preciso fazer alguma coisa agora, que eu vou ter que ir tirando as roupas logo ali. Então, quando a gente decide fazer uma virada, e ainda hoje eu pensava em ti, Libra, tu é uma pessoa que tá com 40 quilos a menos, fez uma virada na vida. Acho que lembrei de ti porque aumentou bastante a procura de pessoas que fizeram bariátrica e que estão com reganho de peso, né? E estão vindo me procurar. As pessoas que têm feito bariátrica, geralmente elas abandonam os serviços onde fizeram a cirurgia ou se envergonham, ou então voltam aos pouquinhos para os hábitos antigos. E eu tenho recebido pessoas que têm lembrado de mim e que estão procurando o quê? Voltar a fazer as pazes com a comida, a manter a alimentação saudável para a vida. Então, a Libra é uma vencedora aí que está com a gente. Abandonam por vergonha do reganho, porque ficam já pensando que vão ter que fazer um novo procedimento, né? Tu vem mostrando, Libra, que a gente faz uma virada para sempre. À medida que aprendemos não só a comer legal, mas a lidar com aquilo que desencadeia o comer desgovernado. Às vezes é uma crise, às vezes é uma ansiedade. O nosso comer, ele não está deslocado das nossas emoções. A gente, à medida que entenda isso e seja compreensivo, que seja gentil com o processo, que a gente saiba, como hoje mesmo atendendo uma pessoa dizendo, né? Nossa, foram muitas festas no feriado, viajei no feriado, seguido do Dia dos Namorados, então foi um combo. Disse, é isso aí. Quando, nesse andar dos cuidados, né? Nesse caminho de cuidados que a gente vai aprendendo, nós nos damos conta que, foi uma semana atípica, é ou não é? Sendo uma semana típica, esse não é o meu padrão. E o mais importante que eu ensino, que vocês vão aprendendo e a gente vai descobrindo que é um caminho, que eu digo que é uma malandragem, quando a gente se permite, se autoriza fazer algumas baguncinhas de vez em quando, a gente consegue voltar mais rapidamente e facilmente ao programa saudável. Então eu faço um desvio de rota porque é o Dia dos Namorados, mas no dia seguinte eu tô dentro do esquema. Quando a gente sabe o que comer, quando a gente se autoriza a comer, quando a gente aprende a surfar na onda, em que em alguns momentos eu vou por cima da oferta, em outros momentos eu furo e atravesso a onda, em outros momentos eu tô bem tranquila, não faz mal que tenha oferta. Isso é um processo de aprendizado que vem no dia a dia de quem vai fazendo educação alimentar e que vai aprendendo. Então, fiquem todas vocês aquecidas, com o coração quente, felizes, podendo se olhar à medida que vão pro banho, né? Olha como é que tá o meu corpo, eu quero que continue assim, atravessando esse inverno, e que vocês possam então lembrar dessas pequenas dicas para aquecê-los, e que a gente possa enfrentar agora junho, julho, agosto, até o tempo bom chegar aqui no sul. Beijão, pessoal. Boa noite. Fiquem bem.